Alô, família linda, seja muito bem-vindo aí o nosso canal Vamos Viver Maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, eu estava no espaço-tempo aí que eu fiz os dois últimos vídeos. Você deve ter observado que eu passei um tempo sem fazer um outro vídeo, né? Tem um motivo, tem um porquê. E nos dois últimos vídeos, eu tentei mostrar para vocês que o movimento das guildas, né, das corporativa ou corporação, tanto das guildas de comerciante como as guildas dos artesãos, não teve nenhum tipo de influência no sistema maçônico que a gente tem hoje. Né? Isso é uma narrativa criada pelos os historiadores institucionais. E eu tentei mostrar para vocês de forma bem direta, bem pedagógica, que as guildas tinham seus objetivos, totalmente comercial, totalmente mercantilista, de forma organizacional, né? E não poderia ser diferente com as guildas dos artesãos, que estavam ali especificamente incluídos os pedreiros. Os pedreiros, se nós aqui, como eu falei no vídeo, queremos afirmar que os pedreiros eram o único sistema que mantinha um processo de iniciação por meio de liturgia, que hoje chegou até a mim, até você, é pura finitude, é pura finitude. É ignorar que as outras guildas também, dos outros artesãos, também manteria esse sistema. E dar esse sistema somente aos pedreiros é pura finitude, é pura irracionalidade. E dizer que no decorrer da falência das guildas, alguns iluministas, filósofos, burgueses, catedráticos, foi pedindo para ser iniciado nesse processo iniciático que é oferecido pelas guildas de pedreiro, é pura também falência intelectual, racional, de observar a coisa como poderia estar acontecendo naquele momento. Bem, esse intervalo de tempo eu dei uma viajada aí em relação aos canais maçônicos, né? Os canais maçônicos, os YouTubes maçônicos, em relação a esse tema. E não foi diferente. Todos os canais maçônicos que eu peguei, foi inúmeros canais, falam a mesma fala, ou seja, a mesma pegada. E dizer que as guildas de pedreiro foram aceitando os intelectuais e etc. E em um dado momento fica aquela vacuidade, que aí reuniu 4 lojas e fundou um sistema maçônico. Fica aquela coisa para o filósofo, para o questionador, não é aceitável. Agora, você aceitar, você vai ganhar o céu? Não, acredito que não. E você não aceitar, você vai para o inferno? Acredito também que não. Mas você questionar, dentro do sistema atual maçônico, você vai perder muita credibilidade. Muita credibilidade. Se você começar a criar um movimento como Jair Gomes, dizer que nós fomos enganados em relação à narrativa da história, você vai criar muitos impasses em relação aos seus irmãos. Você vai ter uma convivência ali um tanto não fraterna, porque é muito melhor, é muito mais conveniente você conviver com uma mentira, né? E não trazer a verdade à tona. É muito conveniente a mentira. A mentira ela tem um adocicar melhor. A mentira ela tem uma vivência muito mais comum. A verdade é para poucos. A verdade é para poucos. Então eu aconselho a você que guarde dentro de você esses conhecimentos, mas não distribua, porque você vai arrumar confusão. Vai arrumar confusão. Eu sou experiência viva disso. Eu sou experiência. Eu fiquei em momentos sendo insuportável para os meus irmãos. Né? Eu fiquei, não tinha mais como eu conviver em um núcleo autocrático, de um sistema maçônico autocrático, porque eu já estava sendo considerado um herege, né? Um cara que estava pensando fora do sistema, um cara que estava pensando fora da caverna de Platão. Eu tinha tomado a pílula certa, eu estava saindo da Matrix. Então não tinha mais como eu conviver com ele. Porque o sistema maçônico, esse sistema institucional maçônico, eles criaram uma metodologia de um condicionamento. Mesmo que nas suas constituições, nos seus regimentos diga que ela é progressista, evolucionista, e que o maçom é um livre pensador, que o maçom está livre para investigar a verdade constante por meio do seu racional, isso não quer dizer que você possa criticar a historicidade da instituição. Você pode investigar todos os outros aspectos, né?
político, social, científico, etc. Mas se você investigar a própria materialidade da instituição, você vai ser tascado como um herege, como um desagregador e etc. Foi esses adjetivos que eu recebi por não concordar com a historicidade e com as irregularidades afirmadas pelo sistema institucional. Bem, e aí, buscando esses maçons, esses YouTube, eu só tive um cara, só um canal, que teve uma pegada bastante interessante, que foi o Rezende, né, do canal Mesopotâmia, né, Mesopotâmia. O Rezende, ele fala desse tema e ele dá umas afinetadas, ele dá umas colocações que, se você é atento, você vai, pô, peraí, ele está querendo mostrar aqui alguma coisa nas entrelinhas. Ele é muito pedagógico, é um cara que eu admiro muito, ele sabe transmitir as suas insatisfações. Ele sabe transmitir as suas insatisfações, diferente do Jair, porque eu dou logo o chute, dou logo o tapa, né? Ou seja, dou minha cara para você bater, né? Já o Rezende, ele foi muito inteligente. Ele mostra assim, ó, cara, isso aqui não tem sentido não. Por exemplo, ele tem um momento do vídeo que ele diz assim, pô, como é que pessoas analfabetas, pessoas totalmente ignorantes, criam um sistema litúrgico, institucional, bem organizado ali, bem elaborado, ou seja, rituais bem de forma progressista, grau 1, grau 2, grau 3, aí vai para os filosóficos, uma coisa totalmente organizada. E enquanto aqueles pedreiros, a gente somos sabedores que eram analfabetos, ou seja, não tinha escrita, e aí você deixa aquela operatividade para vir para uma sociedade totalmente burguesa, filosófica, em meio ao esoterismo, em meio à investigação do oculto, etc. Não tem lógica. Então ele dá uma afinetada, ele dá até uma afinetada no James Anderson, né? O James Anderson cheio de baguncinha ali. Ele é muito pedagógico, é muito interessante esse vídeo específico do Rezende e muitos outros, né? Que ele, de vez em quando ele dá uma afinetada em praticamente todos os seus vídeos. Ele não é bem direto assim como o Maçonaria Sincera do Ramaraj, né? E do canal Vamos Viver Maçonaria, que a gente dá logo a pegada e leva você logo para uma realidade, né? Eu queria ser assim como o Rezende, eu queria ter me permanecido, digamos, dentro do sistema com essa forma pedagógica, inteligente, né? Eu não consegui, né? Por isso que ainda o Rezende está dentro do sistema, pertence a uma instituição desse movimento autocrático, mas a gente vê que ele não concorda 100%, né? 100%. Só você ver os vídeos dele, principalmente em relação à regularidade, tratado de reconhecimento, ele fala de forma muito parecida com nós outros. Ele fala bem parecido, só que ele não bate de frente, ele não abre o jogo e diz assim, rapaz, fomos enganados, é uma mentira, esse sistema maçônico não tem nada a ver com as guildas, esse negócio de regularidade é uma invenção, e etc, etc, né? Bem, agora, chegamos aí, em um grande impasse. Como explicar o nascimento, né, desse sistema maçônico que nós conhecemos hoje? Esse sistema totalmente bem elaborado, totalmente dentro de uma metodologia pedagógica, educacional. Como surgiu? Já que é quase comum aquele maçom que estuda de fato desacreditar, como o próprio Rezende, desacreditar que nós herdamos esse sistema iniciático das guildas dos artesãos, especificamente dos pedreiros. E como é que surge essa maçonaria? Como é que surge? Gente, não tem registros. Já e tem os Lodesharden, tem os antigos costumes. Gente, tudo isso aí, tudo que você vê escrito em relação a sistemas maçônicos não foi elaborado pelos pedreiros. Os pedreiros não elaboraram nenhum tipo de conduta ética em relação à escrita. Não. Tudo isso aí foi elaborado pelo clérigo. O clérigo que tinha todo o princípio de conduta ética. Então o clérigo simplesmente elaborou princípios éticos que de certa forma quis
apresentar como se fossem os princípios éticos de um sistema, de uma guilda de artesão. Mas eles viviam segundo os princípios da ética do seu coração. Existe uma passagem bíblica muito interessante, quando há um conflito em relação à vivência entre os judeus, com as suas leis escritas, e com os gentios. Paulo apresenta que quando os judeus vêm querer colocar as 613 leis, né, para os judeus ou para o gentio, Paulo diz assim, não, peraí pessoal, essa lei aí é cansada, essa lei aí não resolveu o nosso problema não, e deixais o gentio com as leis escritas nos seus corações, eles já têm a sua conduta ética, ele já tem a sua vivência horizontal de fraternidade humana, ele sabe que o matar é errado, ele sabe que o adulterar é errado, eles têm os seus próprios códigos disciplinares, mas isso não são leis escritas, mas são as leis de conduta moral para com o outro. Assim era os pedreiros, eram as guildas de pedreiros, eles tinham essa moralidade, tinham esse respeito pela convivência direta. Eles sabiam que tinham que respeitar o aprendiz, eles tinham que respeitar o mestre, porque é um sistema hierárquico. Eles sabiam que no canteiro de obra tinha que haver uma conduta moral, não poderia haver o destratar com o outro, né? O desrespeito com a mulher do outro. Eles tinham esse tipo de conduta. Isso aí é natural em todo o ciclo social, né? E aplicar leis escritas criada pelos pedreiros é pura insanidade, é pura desespero constitucional para dar uma origem a esse movimento que eles não são de origem, eles não têm essa origem. Os pedreiros não praticavam essa liturgia, não praticavam esse processo iniciático como hoje nós praticamos na maçonaria. Então chegamos agora à grande complexidade. Como surge esse sistema maçônico? Como surge? Da onde veio esse sistema maçônico? Da onde veio essas compilações maçônicas? Gente, aí que o bicho pega. Aí é onde a porca tosse o rabo. Não temos. E aí é onde está a beleza da maçonaria, desse sistema maçônico. É nós não termos um princípio. É nós não termos, de fato, algo que possamos dizer, nasceu assim, foi esse fundador, foi esse cara que criou, porque senão nós seríamos uma seita, não um movimento filosófico, não uma escola filosófica, não contida de homens livres, não contida de fato de liberdade, de fraternidade, de igualdade. Nós seríamos uma seita direcionada por um pensamento único, não diferente, vou aqui dar um exemplo para você, de um movimento criado com a denominação Testemunho de Jeová, onde o seu protagonista, o seu criador, foi Charles Taze Russell, com as suas doutrinas pessoais, com seus pensamentos, com seus egoísmos, com suas vaidades. Não diferente do movimento institucional da Igreja dos Mormons, que foi a criação de Joseph Smith. E por aí você vai tendo uma grande extensão de movimentos, tanto religiosos e como esotéricos, né, de escola de mistério, que tiveram criação de indivíduo. Por exemplo, um movimento teosófico criado por Brasvax, né? E etc. Já a maçonaria nos dá, meus irmãos, olha o meu tom de voz, olha a minha emoção, nos dá uma valorização, nos dá assim um glamour de nós não termos um princípio fundamental de um indivíduo, porque todo o movimento denominacional, seja uma seita, nasce de um indivíduo. Já a maçonaria nasce de um conjunto de ideias. A maçonaria é o único movimento filosófico. Olha só, você tá até pensando assim, pô, não é o Jair que está falando, não. Não é o Jair que está falando, não. A maçonaria é o único movimento filosófico, que ele é egumênico, tanto na parte religiosa como científica. Ele é um movimento que eu poderia tentar assim expressar com as minhas palavras, é um movimento filosófico, uma escola que veio de fato presentear a humanidade. Veio assim de fato tirar daquele momento de escuridão que era a Idade Média. Aonde, meus queridos? Eu acabei de descobrir, nesse intervalo de tempo, que havia guildas de cheirador de peido.
Imagina, meus irmãos, havia uma profissão do cara cheirar peido. Olha só, o cara cheirava o peido do outro para ter um diagnóstico. O cara chegava lá, o cara dava um pum na cara do outro. E esses indivíduos eram uma profissão, cheirador de peido. Olha a escuridão, olha a ignorância que nós vivíamos, que aquele povo vivia. Entendeu? Então, naquela época ali, era pura ignorância, gente. Era pura ignorância. Se você chegasse e dissesse que a terra era redonda, você ia para a fogueira. E esse sistema maçônico, ele nasce dentro dessa escuridão e promove, se você observar depois do movimento maçônico, desse sistema maçônico iluminista, digamos, de intelectuais, de filósofo, de alquimista, de ocultista, digamos assim, ou seja, de físico, a Europa dá uma evolução intelectual, dá uma evolução industrial, ou seja, começa de fato o homem sair ali da Idade Média para entrar na idade contemporânea. Ou seja, a maçonaria foi importante, tanto na parte política, parte social, parte científica. Agora, a merda, o fim desse sistema, o fim dessa liberdade de pensamento, o fim da busca constante pela verdade, foi a porra, desculpa a minha expressão, da institucionalização. Em um dado momento, desculpa, viu, meus irmãos, mas tem fala que a gente tem que xingar um palavrão mesmo. Eu não sou muito de xingar palavrão, mas né? De repente, porra aí no teu estado não seja nem tão forte. Eu não vou cortar o vídeo não, viu, ok? Eu já falei e tá falado. Eu não gosto de cortar vídeo não. Então, olha só. Aí o cara cria uma narrativa. Aí eu tenho que buscar James Anderson. Aí o cara cria uma narrativazinha. 4 lojas se reuniu, criou um sistema institucional. Meus irmãos, eu acho que os nossos ancestrais, os nossos protagonistas, os indivíduos que criaram esse sistema filosófico, essa escola filosófica maravilhosa, né, egumênica, tanto religiosa como científica, eles estão se remoendo nos seus túmulos. Porque os pós, ou seja, os indivíduos que vieram depois, que foram se organizando, pelo meio ambicional, quando perceberam que a coisa estava crescente, agora eu não sei se foi por medo ou se foi por organização. Porque historicamente esses grupos, né, que denomina-se loja, estavam sendo perseguidos, tanto pelo Estado como pela Igreja. É só você estudar um pouco da historicidade. Esses movimentos filosóficos, tanto os Rosacruzes, como o movimento ali renascente, os maçons, né, com esse sistema maçônico, né, outros movimentos ocultistas, estavam sendo perseguidos tanto pelo Estado como pela Igreja. Então agora eles tinham que se organizar. Agora não sei se foi nesse sentido de se organizar, se legalizar diante do Estado e dar uma satisfação para a Igreja que eles não eram um movimento conspiratório, nem contra a Igreja e nem contra a política monárquica da geopolítica que eles estavam inseridos. Então eles criam uma instituição e começam a enxertar princípios tanto religiosos como políticos dentro da instituição, trazendo consigo alguns indivíduos da burguesia para liderar o próprio sistema, a própria instituição, para que ele estivesse mais confortável. Então eu posso assim especular que existe dentro desse sistema maçônico, ainda hoje, uma maçonaria que não é essa maçonaria. Por isso que teve um vídeo que eu falei, inspirado nas palavras do meu irmão Mozan, quando ele disse, olha, a maçonaria é para 3%, 97% dos maçons simplesmente sustentam o sistema. Sustenta esse sistema institucional, para que 3% possa de fato usufruir, possa de fato vivenciar a verdadeira maçonaria. Então eu concordo plenamente com essa fala do Mozan, que tem sentido. Então esses indivíduos que hoje são os 97%, quando eles lá atrás eles institucionalizaram o movimento maçônico, foi simplesmente em autodefesa e em benefício próprio.
Ou seja, porque logo depois, se você observar, logo depois a coisa vai se tornando mais popular, vai se tornando mais presa ao Estado, a ponto de um príncipe ser o grão-mestre da instituição. Então essa instituição deixa os seus princípios, né, de evolucionismo, de conspiração política, social, etc, etc, para se tornar agora uma instituição totalmente mesclada, tanto à religião como ao Estado geopolítico. Por quê? Porque entra dentro desse sistema a obrigação de um livro da lei, e etc, etc, né? A crença em um Deus, e etc, etc, coisas que não existiam nos primórdios do sistema, ou seja, da organização, onde os maçons eram filósofos, iluministas, ocultistas. Se você perguntar para um Spinoza se ele acreditava no Deus judeu, no Deus judaico, você vai ter uma narrativa de Spinoza, do Deus que ele acredita, que até hoje nós damos louvores ao Deus de Spinoza, né? Então fica muito distante, de fato, os princípios da ideia maçônica, quando ela nasce, para essa estrutura institucional, ok? É isso que eu tenho observado. E eu particularmente, como acredito na ancestralidade, eu comungo com esses indivíduos que deram início a esse movimento. Por isso que eu sou apaixonado pela ideia maçônica. E abomino o sistema institucional maçônico. Falido. Ah, Jair, mas tem 300 anos. Meu irmão, que dure 400, que dure 500. A igreja não está aí há 2024 anos, mas está falida. Ah, é rica em dinheiro, mas está falida em termos espirituais. Está falida em termos espirituais. Não diferente dessa instituição maçônica. Ela não tem mais nada para dar para o povo, para a humanidade. Esse sistema institucional maçônico não tem mais nada para dar para o povo, para a humanidade. Não tem nada para fazer feliz a humanidade. Agora, os remanescentes, os verdadeiros iniciados, aqueles 3%, tem tudo a ver, tem tudo para ver. E eu vou fechar esse vídeo, com uma narrativa, né, do meu saudoso irmão Ramaraj, que ele fez num dos vídeos dele, que acho que foi um dos últimos vídeos, que ele denominou maçonaria diferente. Quando eu vi o título, eu já fiquei surpreso. Maçonaria diferente. E aí você vai assistir esse vídeo, assista esse vídeo do canal Maçonaria Sincera, do nosso irmão Ramaraj, e você vai ficar surpreso com o que ele fala de uma vivência que ele está tendo e teve no Rio Grande do Sul. Em algumas lojas maçônicas que ele visitou. Que ele faz uma narrativa, meus irmãos, que enche os teus olhos, que enche nós de esperança, que é possível nós vivermos uma maçonaria horizontal, uma maçonaria voltada para a fraternidade dos irmãos. Ele diz em claras letras que esses irmãos parecem não estar ligados a nenhuma instituição. Parece que eles são uma maçonaria de fato diferente. Maçonaria essa que não foi vivida pelo Ramaraj e que não foi vivida por mim e que não é vivida por você. De repente, esses irmãos encarnaram a ancestralidade dos nossos irmãos, dos nossos criadores, daqueles que criaram esse sistema maçônico maravilhoso. Então, é possível sim, é possível que as lojas maçônicas vivam a maçonaria. É possível. E quando você vê o vídeo do Ramaraj, me parece que ele está ladeado, nos dá a entender, a gente que é sensível, a gente que acredita nessa ancestralidade, ele está ladeado ali de maçons de fato que deram início a esse sistema, iluminando ele ali. Cara, fala isso aqui, ó, fala isso aqui, diz isso aqui. Você sente isso? Parece que ele começa ali no chakra Kundalini. Ele começa no chakra Kundalini e vai subindo ao plexo solar do seu coração e chega na sua pineal, e que aí ele tem um ápice de emoção, porque a empolgação, a emoção dele chega até você, se você de fato é um buscador da essência da maçonaria, se você de fato ama a maçonaria, como de fato os nossos ancestrais eles criaram. Agora, os indivíduos que vieram depois estragaram tudo. Criaram uma instituição
que já começou falida. Vou ficando por aqui. Te amo sem te conhecer.